Olá pessoal, paz e bem a todos. Sejam bem-vindos ao Bate-Papo Católico, seu canal de bate-papo entre amigos católicos. Vai deixando o seu like, deixando o seu gostei, deixando a sua inscrição. Hoje nós vamos falar sobre o dogma da Imaculada Conceição. A Virgem Maria foi preservada de todo o pecado, inclusive o pecado original. Para entender esse vídeo, você precisa saber quem é a pessoa de Cristo. Então volte alguns vídeos atrás que a gente fala a pessoa de Cristo. Vou passar agora para o meu amigo Simplício. Olá, meus irmãos, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Então, estamos aqui hoje para falar de um dogma mariano, ou seja, a Imaculada Conceição. Lembrando que o dogma é uma verdade de fé revelada por Deus. Então, eu vou ler aqui o Catecismo, nos parágrafos 490 e 491. Para vir a ser mãe do Salvador, Maria foi adornada por Deus com dons dignos de uma tão grande missão. O anjo Gabriel, no momento da anunciação, sauda como cheia de graça, efetivamente, para poder dar o assentimento livre da sua fé ao anúncio da sua vocação. Era necessário que ela fosse totalmente movida pela graça de Deus. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência que Maria, cumulada de graça por Deus, tinha sido redimida desde a sua concepção. É o que confessa o dogma da Imaculada Conceição proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Por uma graça a favor singular de Deus onipotente e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original no primeiro instante da sua conceição. Então, o catecismo aqui é bem claro nessa questão aí do dogma da Imaculada Conceição. Muito bom, então a Virgem Maria foi preservada de todo o pecado da sua concepção, foi um milagre no momento da sua concepção, pelos méritos de Cristo, pelos méritos de Cristo na cruz, por Cristo ser Deus, ser homem, ser rei, foi preservada de todo o pecado original. Então a gente entra na questão do São Lucas 1:28. Então vamos lá. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, isso aqui foi usado no catecismo para mostrar o quê? Que a Virgem Maria foi preservada do pecado original. Esse cheia de graça aqui, São Jerônimo traduziu como gratia plena, a plenitude da graça. E o ave era usado para reis e para rainhas naquela época lá. Então, a Virgem Maria, por ser rainha, o rei na corte de Israel, Jesus é o rei. Então, na corte de Israel, a rainha era a mãe. Então, por isso que o anjo fala que ave, cheia de graça. Então, eu vou ler um texto aqui sobre o termo que o anjo usou, que mostra que a Virgem Maria ali está completamente pura de tudo que é pecado. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui. No grego, é usado um termo unicamente para Nossa Senhora, que caritomene. A tradução correta não seria cheia de graça, mas sempre cheia de graça. Maria permaneceu pura antes, durante e depois do parto de Cristo. Original, em grego, kairi, que caritomene, kairi é alegra-te, o particípio perfeito do que caritomene. Não significa que a ação foi feita a um tempo determinado no passado e continua a ser feita, nem que foi feita num tempo passado e deixou de ser feita, mas que essa qualidade, essa perfeição, esse estado atual resultam de uma ação passada, existe na pessoa a quem é atribuída de modo permanente, independentemente do tempo e do lugar e das suas limitações. Então, o que o anjo falou? Você tem a graça de Deus antes, agora e para todo sempre. Se o Evangelho quisesse dizer que a Virgem Maria se tornou santa quando o anjo a saudou, sem ter sido antes, teria usado caritumene, que é o particípio presente. E se quisesse indicar que Maria fosse santificada num dos dias passados da sua vida, sem se preocupar com o seu estado atual, teria usado o particípio auristo, passivo, caritoteissa. Então, uma passagem aqui mostra a Imaculada Conceição, o Catecismo usa essa passagem. Isso aqui com certeza já foi adulterado, né? Mas é apenas uma passagem com tanta revelação e tem tanto significado
que a Virgem Maria se impressiona com isso. Né? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Olha o que ela vai falar logo depois. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Então, uma saudação tão profunda, tanto significado vindo de Deus, então ela ficou surpresa com isso e meditou, contemplou esse mistério. Para você ver, Pedro, como Nossa Senhora é humilde, né? Então, o que acontece? Você lê um belo texto aí, e o que é que quer dizer esse texto que você leu aí? Resumindo, né? Ele quer dizer que, como é que se diz? A graça, né, que Maria, que Nossa Senhora tem, é plena, né? É em toda a sua plenitude. Ela é cheia de graça, significa quê? Que ela está na graça de Deus. Então, se Nossa Senhora é cheia de graça, está na graça de Deus, então não tem como ela ser pecadora. Né? A gente vai falar agora alguns textos que são usados para supostamente refutar um dogma mariano. Lembrando que não se refuta a verdade. Né? A verdade é irrefutável. Então vamos lá, eu vou ler aqui, Pedro, um texto de sabedoria, sabedoria 1:4. E olha só que interessante. Sabedoria é esse livro que não consta na Bíblia protestante. Se é que eu posso chamar aquilo de Bíblia. Enfim. A sabedoria não entrará na alma perversa, nem habitará no corpo sujeito ao pecado. Olha só, nem habitará no corpo sujeito ao pecado. Aí São Paulo, ele vai completar aqui, ó, no texto dele, 1 Coríntios 1:24. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. São Paulo está dizendo aqui que a sabedoria de quem é quem? A sabedoria de Deus é quem? Jesus Cristo. E o texto de sabedoria diz que a sabedoria de Deus, né? Ela não vai habitar no corpo sujeito ao pecado. Está aqui. Jesus Cristo não ia jamais habitar um corpo pecador. Que significa o quê? Que Nossa Senhora não teve pecado, não pecou. Ela foi livre da mancha do pecado. Por quem? Por Deus. Porque Ele quis. Né? Então, textos que são usados, né? Você pode ler aí, Pedro, por gentileza, Romanos 5:2 e Romanos 3:23. Lê aí para a gente comentar. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Romanos 3:23, com efeito todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Então, se todos pecaram, então a Virgem Maria cometeu pecado e ela não é Imaculada Conceição. Pastor. Seu fone está desligado. Então vamos lá, vamos fazer a leitura aqui. Romanos 5:12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todo o gênero humano, porque todos pecaram. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Então, se todos pecaram, a Virgem Maria cometeu pecado demais. Então, não tem Imaculada Conceição. Olha, quando eu escuto alguém usar esse texto aqui para dizer que Nossa Senhora pecou, eu já sei que realmente não tem conhecimento. Ora, eu sempre bato na tecla, Pedro, que é o seguinte: a gente tem que conhecer a cultura que a Bíblia se encontra. Você tem que entender o que é o hebraísmo, o valor semítico da palavra, como a gente até falou no vídeo passado. Certo? Então, o protestante vai pegar essa passagem aqui e vai ler de uma forma bem superficial. Então, o que é que São Paulo está falando? De uma lei geral aqui. Só que leis gerais têm exceções. Por exemplo, lá em São João 11, está falando de Lázaro. Né? Aliás, em Hebreus 9:27 está dizendo o quê? Que o homem morre uma só vez, não é? Está determinado que o homem morre uma só vez. Só que lá em São João 11 mostra que Lázaro é uma exceção. Porque Lázaro morreu mais de uma vez.
Nossa Senhora também é uma exceção, assim como Lázaro. Porque não tinha lógica Nossa Senhora ter pecado. E tem vários outros exemplos. Né? Isso é o que a gente chama de uma intervenção divina. O que aconteceu lá em Josué 10? Né? Deus atrasou o sol. Né? Então isso é uma intervenção divina. Então Nossa Senhora é uma exceção. Né? Ela não pecou. Então a pessoa tem que entender o contexto. É por isso que o protestante pega um texto, por exemplo, como de Romanos 3. Romanos 3, 9 ao 18. Está falando lá que não há nenhum justo. Só que para entender isso aí, você tem que entender o capítulo 1 e o capítulo 2. Está falando lá dos gentios e dos judeus que cometeram vários pecados. Aí a situação chegou a um ponto que não tinha mais nenhum, praticamente os justos haviam desaparecido. Só que justo é o que mais tem. São José, Simeão e por aí vai. Então, só para contextualizar. Então, assim, tem que entender a cultura que a Bíblia se encontra. Então, o que São Paulo está falando aqui é de uma lei geral. Só que leis gerais têm exceções. Como eu citei agora, o caso de Lázaro. Né, que ele foi uma exceção, já que todo homem está determinado que morra uma só vez. Né? Muito bom. Então, o que que acontece? Como a pessoa fala, me mostra na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia, ela vai materializando a fé e perde o sentido do mistério, perde o milagre, você entendeu? Então, a Imaculada Conceição foi um milagre, foi uma graça singular de Deus pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. E complementando essa questão do todos os pecados, São Paulo também está falando da questão do pecado original. Por isso, por um só homem entrou o pecado no mundo, pecado, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou para todo o gênero humano. O que é isso aqui? Pecado original, porque todos pecaram. De fato, até a lei, o mal estava no mundo, mas o mal não é imputado quando não há lei. No entanto, desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram. Opa, então teve gente que não pecou? É isso mesmo, porque está falando, o Simplício explicou toda essa questão, né, de todos pecaram. E São Paulo está desenvolvendo um raciocínio que ele vai terminar no Romanos 6. Vamos ver que São Paulo coloca Romanos 6, que nunca vão citar para você na escolinha dominical lá. Então, Romanos 6, vamos ver a conclusão de São Paulo pela. Pedro, escolinha demonical. Então vamos lá, Romanos 6, 1. Então que diremos? Né, já que todos pecaram, permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? De modo algum. Então você aí que tem fé e quer permanecer, vou pecar à vontade, eu tenho fé, não tem problema não. Já que eu tenho fé, eu vou ser salvo? Então tá aqui, ó. Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? De modo algum. Nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, com Cristo, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Então, São Paulo viu aqui que a gente vai permanecer no pecado de modo algum. Por quê? Então, vai concluir no versículo 14. O pecado já não vos dominará, porque não estáis mais sob a lei, e sim sob a graça. Então, como a gente está sob a graça, o pecado já não vai mais dominar a gente. O que o anjo falou para a Virgem Maria? Simples. Liga o microfone. Vou até ler aqui que fica melhor. Entrando, o anjo disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, o que o anjo está falando aqui, né? O que é que a gente já comentou no começo? Que essa graça dela é na sua plenitude, é para sempre. Então deixa eu ler aqui, ó. Ave cheia de graça. A Virgem Maria está cheia de graça. Então, o pecado, todos pecaram lá, né? Já não vos dominará, por quê? Porque nós está sob a graça. E a Virgem Maria está plena da graça, plena, totalmente preservada do pecado original pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora entrando aqui, poxa, vocês estão falando que Deus, como? Deus preservou a Virgem Maria do pecado? Que isso? Que vocês estão falando? Vamos mostrar aqui, né? Carta de São Judas, capítulo 1, ela só tem um capítulo só. Lá no verso 24. Aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar diante de sua glória, imaculados e cheios de alegria. Então está mostrando aqui que Deus pode
nos preservar do pecado e nos fazer imaculados. Ele tem o poder de fazer isso. E ele o fez com a Virgem Maria. É isso que a gente está falando. Isso é possível sim. Está aí a carta de São Judas, que não leem também, está aí, está na Bíblia. Tá certo? E olha que coisa, Simplício, a questão do Deuteronômio 28. Então, Deuteronômio 28, Deus dá uma lista de bênçãos e uma lista de maldição, né? Para quem cumpre todos os seus preceitos. Vamos lá, Deuteronômio 28. Ó, vamos ver aqui primeiro as maldições. Mas se não obedeceres à voz do Senhor, teu Deus, se não praticares cuidadosamente todos os seus mandamentos e todas as suas leis, que hoje te prescrevo, virão sobre ti e te alcançarão todas essas maldições. Será maldito na cidade, maldito nos campos. Será malditas tua cesta e tua amassadeira. Será maldito o fruto de tuas entranhas, o fruto do teu solo, as crias de tuas vacas e tuas ovelhas. Olha que coisa, será maldito o fruto de tuas entranhas. Porém, na lista de bênçãos, essas são as bênçãos que virão sobre ti se obedeceres à voz do Senhor teu Deus. Né? Se obedeceres fielmente à voz do Senhor teu Deus, praticando cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje te prescrevo, né? Será bendito na cidade e bendito nos campos. Será bendito o fruto de tuas entranhas. Simplício, o que a Santa Isabel falou para a Virgem Maria? Se eu colocar aqui para ler. Eu vou ler aqui, eu vou ler. Eu tenho Leia aí, aqui. leia aí. Então, voltando lá no Deuteronômio 28, se você cumprir todos os mandamentos, será bendito o fruto das suas entranhas. Vamos ver aqui. Vamos lá. Ora, apenas ouviu a saudação de Maria. Opa! Como assim a saudação de Maria? A criança estremeceu no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, a saudação de Maria fez a Isabel ficar cheia de Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Poxa, Santa Isabel, em alta voz para a Virgem Maria? Mas isso não pode, isso é Maria-latria, falar em alta voz com a Virgem Maria. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Então, Jesus Cristo, o fruto bendito, santificou, purificou Nossa Senhora, na sua conceição. Como? Através dos seus méritos, aplicando nela os méritos de Cristo. Isso aí está muito bem explicado no Catecismo, né? Que eu li agora há pouco. A passagem de sabedoria, a passagem de São Paulo, 1 Coríntios, está tudo bem explicado. Então, Nossa Senhora não pecou, ela é cheia de graça. Né? Como a gente falou aqui também, que Cristo não habita no corpo com pecado. Então, está mais do que explicado. E, Pedro, você falou aí, é algo assim que chega a dar um embrulho no estômago, quando você falou essa questão de peque à vontade aí, que eles pregam muito, né? Ora, o próprio São Paulo, 1 Coríntios 9, 27, ele disse que castigava o corpo dele por medo de ficar de fora. 1 Coríntios 10, 12, São Paulo diz o quê? Quem julga está de pé, que tome cuidado para não cair. Então, São Paulo e São Pedro bateram muito nessa tecla aí. Muito. Vigiar. São Pedro, lá em sua carta 2 São Pedro, versículos 20 ao 22, ele falando lá da situação deplorável de outras pessoas que outrora estavam no caminho da fé, estavam na igreja, mas que abandonaram a fé. Aí ele diz, o cão volta ao seu vão até a porca lavada se revira na lama. Então, eles bateram muito nessa tecla. Pessoas que abandonaram a fé. Mineu e Alexandre, 1 Timóteo 19, 20, que abandonaram a fé, né? Então, tem vários exemplos. Esse negócio de peque à vontade é uma heresia diabólica. Não existe isso de peque à vontade, não existe isso. Né? Que uma vez salvo, sempre salvo. Quem prega isso está caminhando a passos largos para o lago de enxofre. O diabo faz isso, ó. Assim, ó, quando quem prega isso. Então é um absurdo quem prega uma aberração dessa. Então a gente não é livre da tentação, a gente é tentado o tempo todo. E a gente pode cair no pecado, a gente não está negando isso, mas o negócio é o quê? É eu ir lá e pecar conscientemente, porque ó, eu tenho fé, já estou salvo, é isso que a gente está criticando. Um santo é o quê? É um pecador que nunca desiste. Tá certo? Então a gente pode fazer um próximo vídeo sobre esse tema, sobre a questão da certeza absoluta da salvação, né? Da incondicional. Então, Simplício, só que é o seguinte, tem uma coisa,
A gente não leu a Bíblia. Tem mais um argumento aí. É, em Lucas 1, como que a Virgem Maria não pecou, sendo que ela falou que precisou de Salvador, sendo que ela falou que foi salva? Então vamos ver aqui, vamos analisar Lucas 1, 46. No Magnificar. E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Pronto, a Virgem Maria precisou de um Salvador, então ela pecou, você entendeu? Simplício, o que é o dogma da Imaculada Conceição? O dogma da Imaculada Conceição, né? Então é como a gente falou agora há pouco, né? Que Nossa Senhora Foi salva. foi salva, preservada por Deus. A intervenção divina, foi Deus que quis assim. Deus, nosso Pai, o Criador, Ele quis. Pronto. Não tem que questionar se Ele quis isso, a gente não vai questionar, né? E eu acho muito engraçado, Pedro, esse argumento aí que Nossa Senhora pressou de um pecador, de um salvador. Em momento nenhum, o católico nega isso. Que ela pressou de um Simplício. salvador. O dogma da Imaculada Conceição fala isso, que a Virgem Maria foi salva, que foi salva pelos méritos de Cristo. Os caras falam isso como se a gente não lesse, a gente não conhecesse isso, cara. Eu fico morrendo de rir quando aparece isso. O dogma fala isso, que a Virgem Maria foi salva por Deus pelos méritos de Cristo. Você entendeu? E ela tinha tanta graça, ela foi preservada do pecado de maneira tão grande que no versículo depois ela fala que Deus fez maravilhas nela. E essas maravilhas que a gente está falando aqui, ó, vamos continuar a leitura? Porque olhou para sua pobre serva. Peraí. Né? Deus meu Salvador. Então, a Imaculada Conceição, a gente está falando que a Virgem Maria foi salva. É isso mesmo. Nós concordamos com isso aqui, com o versículo 47. Porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurado todas as gerações. Uma profecia aqui que é cumprida onde? No seio da Igreja Católica. Então, a Virgem Maria vai falar, porque realizou em mim maravilhas. Olha só, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Então, Deus fez maravilhas na vida da Virgem Maria. E é isso, a Imaculada Conceição, a Mãe de Deus, certo? Virgindade perpétua. Ela reconhece isso. Eu não recordo onde li, eu li um texto uma vez que falava assim: uma coisa é Deus salvar alguém que caiu num buraco, e outra coisa é Deus impedir que aquele alguém caia no buraco. Então, nos dois casos aí, o Senhor Cristo, né, Jesus Cristo é o Salvador. Né? Então, nesse segundo caso aí, se aplica aqui a Nossa Senhora. Ela não caiu no buraco. Então, é simples de entender. E para corroborar com nossa explicação aqui, eu vou citar alguns textos, né, da tradição. Olha só, São Tiago Menor, ele disse assim, ó: fazemos memória de Nossa Santíssima Imaculada e Gloriosíssima Senhora Maria, Mãe de Deus e sempre Virgem. Tem um texto aqui também, ó. Santo André, ó: tenho sido o primeiro homem formado de uma terra imaculada. Era necessário que o homem perfeito nascesse de uma virgem igualmente imaculada, para que o Filho de Deus, que antes formara o homem, reparasse a vida eterna que os homens tinham perdido. Então, olha só que dois belos textos da Sagrada Tradição. Ah, mas não está na Bíblia, né? Então, isso é um argumento também que não se sustenta. A Bíblia é um produto da tradição, ela faz parte da tradição. A Bíblia existe por conta da tradição católica. Então, esse argumentinho aí de não estar na Bíblia não se sustenta. Nem a Bíblia diz isso, que tudo foi escrito. E lembrando que Deus, ele não se resume a um livro. Nem a Igreja Católica é o corpo de Cristo. Vamos lembrar aqui, ó, Cristo pegou do ano 27 ao 30, se encarnou no seio da Virgem Maria, escolheu 12 apóstolos, fundou uma igreja. A Bíblia surgiu com a igreja. Então, não pode colocar aqui, é como diz, o protestante ele coloca a carroça na frente dos bois. Tá aí o problema. Sim, a gente mostrou na Bíblia aí, água cheia de graça. Tá na Bíblia. Quem disse que não tá na Bíblia, né? Não, né? Só acredito na Bíblia, mas nem tudo que tá na Bíblia eu acredito. É desse jeito. Então, gente, vou fazer minha consideração final aqui. Vamos fazer uma reflexão usando o bom senso. Vamos fazer o bom senso. Moisés, quando chegou perto da sarça ardente,
Quando ele chegou ali, Deus falou que Moisés, tira as sandálias, porque essa terra é santa. A presença de Deus santificou o solo que Deus ia sentar. Que Moisés ia entrar ali. Na lei, está lá escrito o quê? Que se um homem for tocado por um, por um leproso ou por uma mulher com corrimento, a pessoa se tornava impura. Só que quando Cristo entrava em contato com a mulher com corrimento, com pessoas, o que acontecia? Elas eram curadas, era por milagre, por uma graça, eles eram purificados. Cristo ficava impuro? Jamais, o Cordeiro Imaculado. Então, Cristo não fica impuro. A presença de Deus santifica. Então, por Cristo ser nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, por Jesus ser nosso rei, por ele ser profeta, por ele ser sacerdote, a presença dele santificou a Virgem Maria. Santificou. Por quê? A presença de Deus santifica. Foi Deus que santificou o solo, foi Cristo. Cristo não ficou impuro, foi Cristo que purificou a mulher impura e Cristo que purificou também os leprosos. E os méritos de Cristo purificaram a Virgem Maria. E outra, não só no ventre dela que o Verbo se encarnou, que esse grande mistério da fé foi feito. Ela carregou esse menino no colo, ó, por muito tempo mesmo. Então, como pra gente, Jesus é nosso Senhor, é nosso Deus, a presença de Cristo santificou a Virgem Maria. E por isso que nós falamos que ela é Imaculada Conceição e preservada do pecado original, de todo o pecado, desde o momento da sua concepção por um milagre de Deus. Termina aqui a minha explanação. Então, São Lucas 1,28, como a gente leu aí, né? Que Nossa Senhora é cheia de graça. Ela foi feita de cheia de graça. E graça e pecado, né? Eles não combinam. São Paulo diz aqui, ó, você já leu, eu vou ler aqui de novo, ó. Romanos 6,14. O pecado já não vos dominará, porque agora não estás mais sob a lei, sim sob a graça. Entendeu? Então, eu queria também citar aqui, Pedro, eu vou citar aqui outra passagem que é muito distorcida pelos protestantes, que é Atos 6, que é o caso de Estevão. Eu vou ler aqui. Atos 6. O caso de Estevão, que é muito conhecido. Então, vamos lá. Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Aí o que é que acontece? O protestante pega esse texto aqui, vai no grego, compara com São João 1,14. O que é que diz lá em São João 1,14? Está aqui, ó. Peraí. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e viu sua glória, a glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. Pronto, eles vão comparar, isso acontece sempre. Eles comparam os textos e automaticamente, para você ver o quão o protestantismo é uma desgraça. Quando ele faz isso, ele diminui Cristo automaticamente. Entendeu? Estevão estava cheio de graça naquele momento ali de conversão, como Cristo foi feito de graça. É nesse sentido que Estevão estava cheio de graça. E como é que eu sei que a graça de Jesus Cristo é maior do que a de Estevão? Porque o próprio texto diz. Está aqui, ó. Versículo 16 e 17. Ó. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ora, a Deus deu a lei a Moisés, certo? Então, quem deu a graça a Cristo? Deus. Jesus Cristo é quem? Deus. Então, se Cristo é Deus, ele já tem a graça. Isso é algo óbvio. Então, não tem lógica você querer usar um argumento desse para provar que Nossa Senhora era ninguém. Que qualquer um tem uma imagem, tem uma graça como a de Nossa Senhora. Não existe isso. Então aqui é mais uma adulteração, mais uma ignorância, certo? Feita pelos protestantes. Então, para terminar, esse dogma mariano, né? Como a gente já falou aqui, então Nossa Senhora ela foi preservada por uma intervenção divina. Deus quis assim. E pronto. Muito bom. Deixa o seu comentário sobre o que você achou sobre a live. Pode complementar. Deixa o seu like, deixa a sua inscrição.
Muito obrigado a quem acompanhou o nosso bate-papo católico de hoje. Paz e bem a todas e até a próxima. Amém.